Por meio deste LP, é que os ouvintes irão conhecer a conversão real do ex-padre Hilário Paz Landim. Homem esse que esteve à beira da morte, mas Deus se compadeceu de sua vida e o seu sofrimento. Deus usou os seus servos, esclarecendo a verdade e mostrando o caminho da salvação. E para a glória de Deus, aqui está o ex-padre Hilário Paz Landim, testificando em viva voz o poder de Deus. Prezados ouvintes, Deus operou maravilhosamente na minha vida e na vida dos meus familiares. Como foi? Alguém pergunta para mim, o encontro com sua mãe? O encontro da minha mãe foi o seguinte: eu pedia a Deus que me desse o privilégio de ver a minha mamãe antes do dia da minha morte. Deus então ouviu o meu clamor. Pastor Rui Barbosa Valim, este homem foi me visitar ainda quando eu era padre. Eu não aceitava muito a sua visita. Procurei até fugir da casa do meu irmão para não ter contato com ele. Eu estava na casa de uma apostolada da Igreja Católica e ali ele chegou e saudou-me amigavelmente. Boa tarde, padre. E eu respondi, boa tarde. Mas ele tão amorosamente e carinhosamente, ele me disse, padre, eu gostaria de ter uma palestra com o senhor e contar-lhe algumas experiências da minha vida ministerial. E gostaria de ouvir também algumas experiências do senhor como padre. Sim, o senhor quer falar, pode falar. Ele então começou a contar. Eu, quando não era crente, eu era ébrio, bebia muito, jogava, desperdiçava dinheiro, fora. Mas quando Jesus me salvou, eu encontrei com esta experiência gloriosa encontrada na pessoa bendita de Jesus. E o senhor, padre, não gostaria de chegar na minha casa e tomar um cafezinho comigo? E eu respondi, eu não posso ir na casa de crentes. Mas um dia, se for da vontade de Deus, eu poderei ir. E ele disse, amém. Deu às 18 horas, hora da Ave Maria, e o rádio foi ligado. E o padre começou a rezar e eu comecei a acompanhá-lo. Pedi licença e comecei a passar as contas do rosário acompanhando a Ave Maria. Ele esperou a terminar. Quando terminava, ele despedia de mim dizendo, espero, muito em breve, o senhor tomar um cafezinho em minha casa. Eu não disse nada, despediu e eu fiquei nas suas costas dizendo, nunca que eu irei na tua casa. Passou os dias. A irmã Sebastiana, a serva de Deus, corajosa e membro da Assembleia de Deus ali de Londrina, ela vivia sempre em contato comigo cada vez que via eu chegando na casa do meu irmão. Foi e convidou-me para o seu aniversário. Ia fazer um culto em ações de graças, quando muitos fazem outras festas com bebidas alcoólicas. Nós prestamos um culto, rendemos graças a Ele pelos anos que Deus nos concede. Eu agradeci dizendo muito obrigado, mas a casa do meu mano era muito perto da dela. E se reuniram os crentes para prestar aquele culto de adoração a Deus. E eu então fui para o quarto e lá comecei a rezar o meu rosário, mas com os ouvidos atentos às palavras e os hinos que ali foram cantados. No final daquele trabalho eu gostei muito, mas não confessava, não dizia a ninguém. Quando terminou, eu escutei ela dizendo, antes de terminar o culto, na oração final, eu peço oração pelo Frei Hilário, que está ali na casa do seu irmão, ele está muito enfermo, mas Jesus pode fazer a obra na sua vida. Vamos orar por ele. Então levantaram a voz em oração
E eu, escutando aquela oração, disse: como os crentes estão interessando por mim, e eu continuo com dúvida e não sei o que fazer. Não sei se vou ficar crente ou continuo sendo padre, porque eu tenho muito medo das perseguições da parte de minha família e dos confrades. Mas, meus prezados ouvintes, Deus operando, ninguém pode impedir. Quando terminava aquele assunto, então eu vi uma força misteriosa me tomou. E quando eu vi, eu não estava mais rezando, estava orando como um crente. Então, ajoelhado, eu orava as seguintes palavras: ó Deus dos crentes, por que então não tira a minha dúvida? Eu estou com tanta dúvida, não sei o que fazer. Jesus dos crentes, tem misericórdia de mim. Me mostra se eu estou certo como padre. Então, tu tens poder, me mostra um padre diante de um altar, com velas e flores e imagens, para que eu possa sair da dúvida que eu estou certo e os crentes estão errados. E se os crentes estiver certo, então tu me mostra um pregador evangélico em um púlpito, apenas com a Bíblia na mão, para que eu possa sair desta dúvida e tomar uma iniciativa, porque eu não aguento mais os sofrimentos. As promessas são tantas dos meus parentes, que se eu deixar da batina, eu posso esquecer deles, porque ninguém vai me dar mais apoio e vão me desconsiderar da família. Tenho promessas também de compadres e comadres e afilhados, que tenho muitos, e eu não aguento mais sofrimento. Tem misericórdia de mim, te revela para mim nesta noite o que eu devo fazer. Se eu estou certo, me mostra que eu estou certo. E se eu estou errado, me mostra que eu estou errado. E quando terminei esta oração, sentei-me na cama, deitei-me no travesseiro e apaguei a lâmpada e enxerguei uma luz azul na porta. Aquela luz azul veio vindo para o meu lado. A luz se transformou em um rosto lindo, pois o rosto de Jesus jamais você poderá ver sem crer nele. É preciso crer nele. Eu ainda estava duvidado, mas logo quando eu acabei de pedir aquele pedido ao Senhor Jesus, ele se manifestou para mim. Então, de braços abertos, ele se dirigiu a mim, manso e humilde, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, tu que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Meus irmãos, eu queria voar, mas eu estava parado, meu corpo, e eu queria voar e abraçar aquela imagem tão linda do rosto de Jesus, e pedi então no meu espírito: leva-me logo, Jesus dos crentes, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Quantas lutas, quantas revoltas então poderá acontecer ainda na minha vida, e eu não aguento mais. Salva-me, salva-me, tira-me desta vida. Então ouvi uma voz dizendo: eu tenho muito que operar na tua vida. Não temas, agora virá sobre ti o tentador, mas não temas, que eu estou convosco. Ouvintes, ouvi um ruído esquisito. Encheu o quarto um mau cheiro de fumaça, de enxofre e de fumo. Eu senti-me mal naquele mau cheiro e escutei uma voz dizendo: não, tu não podes sair, tu não podes sair. Mas ouvi uma voz meiga que disse por cima do quarto: clama o meu sangue. E eu não sabia como clamar o sangue de Jesus. Então eu disse: o sangue de Jesus me lava, o sangue de Jesus me lava. E o sangue de Jesus certamente começou a cair gotinhas sobre mim. E aquele mau cheiro desapareceu, e o quarto encheu agora de uma paz tão gostosa, tão gloriosa. Eu me sentei na cama, desapareceu tudo, aquelas perturbações, aquelas agonias, aquelas aflições. Agora eu estava disposto a dizer no outro dia: olhe, aconteça o que acontecer, eu tenho que ser um crente pelo menos 24 horas. Amanheceu o dia e eu falei com o meu irmão: olha, meu irmão, eu tive uma certeza esta noite que eu tenho que ser crente. Não, disse ele, se tu ficar crente, pode contar que eu não sou mais teu irmão. Se tu se tornar um crente, nem chame minha mãe de mãe,
porque ela não vai querer que tu chames de mãe, pois ela fez tudo para que você fosse padre, e agora você deixar? Mas, meus prezados ouvintes e amigos e irmãos em Cristo, Deus tinha um plano e ninguém podia impedir. Eu disse para o meu irmão, pois olha, ainda que me matem, eu tenho a certeza agora que se me matarem, eu irei com Jesus. Aconteça o que acontecer. Então meu irmão disse, então vai para os crentes logo, vai para a casa daquela mulher ali que é crente e que está sempre em contato com você. E lá na rua, então, eu sentia uma extrema incomunhão com Deus. Mas ouvi uma voz nos ares, eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Oh, aquela voz era como voz de um trovão. Ninguém escutou, mas eu escutei, porque Deus estava falando comigo. Então, logo mais, eu sem direção, sem destino, pois parecia que tudo estava revoltado contra mim. Quando meu irmão dizia aquelas palavras, eu pensava comigo, minha mãe tão querida, minha mãe tão meiga. Sim, mas estava uma outra frase, na mesma casa do meu irmão, e quando ali eu me sentia uma tristeza tão grande, se apoderou outra vez o poder maligno sobre mim, e disse, te mata agora, tu estás sozinho. Pega a faca, encosta essa faca na parede, empurra sobre ela, te mata, porque todos vão se revoltar contra ti. Não adianta você ficar crente. Então, meus irmãos, eu vi-me empurrado com a força maligna para uma faca sobre a parede. Sozinho, na verdade, estava, mas Deus estava com seus olhos de misericórdia sobre aquele pobre padre, que não sou mais aquele pobre padre, mas hoje sou transformado pelo poder de Deus. Sim, meus prezados amigos, quando Satanás tentava me empurrar na faca, uma mão de poder e de glória que eu vi e posso testificar, me tirou da faca, me tirou para fora da casa, e eu me sentia como arrebatado de si pelo poder de Deus. Em outra feita, eu ia indo pela rua, cabisbaixo, pensando, tudo já aconteceu na minha vida, um milagre extraordinário lá em Curitiba, no hospital, mas tudo já aconteceu de bom na minha vida, mas eu continuo com medo de deixar a batina e ser perseguido da morte. O que eu hei de fazer? Não temas, eu estou convosco. E quando dizia não temas, eu estou convosco, senti um poder maligno se aproximar de mim. Eu ia passando na beira de um tanque, cheio de água e fundo para lavar rami. E aqueles rami, em frente àquela fábrica ou depósito, não me lembro, quando encostava ali, a força maligna queria me empurrar para aquele abismo de água suja. Mas quando ia caindo para terminar a minha vida, era desejo de Satanás, a voz de Deus disse, não, meu filho. E passou o braço sobre mim e retirou-se. E eu me vi livre. Sim, prezados ouvintes, em uma outra feita, buscava tudo no interim de 19 de maio de 68 a 15 de junho do mesmo ano. 15 de junho foi o glorioso acontecimento em que eu deixava as capas e entregava o meu coração inteiramente ao Senhor Jesus. Prezados ouvintes, aconteceu então que eu, saindo da casa do meu irmão, com as palavras de conforto da irmã Sebastiana, a corajosa serva de Deus, e do irmão Jonas, seu esposo, do pastor Rui Barbosa Valim, do pastor José de Ponta Grossa, da irmã Maria do Hotel em Cambé, da irmã Irene Cavanhoski no Leprosário em Curitiba, e de outros que estavam orando em meu favor para Deus operar maravilhas. Então, meus prezados, os anjos no céu disseram amém, e tudo isto veio acontecer. Mas um dia ainda antes de eu chegar à conclusão da conversão, quando irmã Sebastiana, em 2, 3 dias que me via chegando ali, ela ia com a Bíblia na mão me entregar um recado do céu.
Uma feita, ela chegando disse: padre, eu vou agora ao programa da Hora da Libertação, que era dirigido pelo pastor Rui Barbosa Valim, e lá eu vou pedir oração aos ouvintes pelo Senhor. Posso? Eu disse: pode, eu vou ficar ouvindo no rádio. E ela foi. Lá no programa ela deu seu testemunho pessoal e então rogou as orações dos ouvintes que ouviam aquele programa, dizendo: vamos orar pelo Padre Hilário para que Jesus salve a sua alma e cure as suas enfermidades. Eu chorava ali no pé do rádio: ó Jesus, o que eu hei de fazer para me tornar um crente, quando todos meus familiares, eu creio que vão me desprezar para sempre? E o que será de mim sem meu pai, sem minha mãe, sem irmãos ao meu lado? Perguntava a mim mesmo, e uma resposta positiva da parte de Deus dizia: eu te darei vida e vida com abundância. Uma palavra negativa da parte de Satanás, o destruidor, dizia: te mata, acaba com a tua vida, porque tu vais só sofrer na tua vida. Mas glória a Deus, meus prezados ouvintes, que tudo concorreu para a glória e honra do santo nome de Jesus. A corajosa serva de Deus pegou a sua Bíblia e veio para mim: padre, eu sempre preguei com amor, com calma para o Senhor, mas hoje eu achei uma mensagem aqui e vou ler para o Senhor. E leu a mensagem a qual dizia que o homem não podia vestir roupa de mulher e nem a mulher vestir roupa de homem. Então senti que ela estava acusando a minha batina. A batina que eu usava havia recebido com ordens e com cerimônias e era considerado uma túnica separação do mundo e para viver uma vida religiosa. Então me ofendi muito com ela e disse: a senhora quer dizer que é a minha batina? Ela disse: não, é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Padre, se o senhor não aceitar a Jesus como seu salvador e não tirar a sua batina, o senhor vai para o inferno com batina e tudo. Ó, prezados, eu voei na Bíblia daquela irmã Sebastiana, minha irmã muito amada, a qual é minha mãe na fé, corajosa, que lutou contra Satanás em oração. Quantas vezes ela dobrava o joelho em sua casa e orava com lágrimas: Jesus, dai-me aquele padre convertido, eu quero glorificar o teu santo nome em saber que tu fizestes uma obra maravilhosa em sua vida. E Deus ouviu a sua oração. Então, quando eu voei para batê-lo com a sua própria Bíblia, ela clamou com autoridade: o sangue de Jesus tem poder. E o padre não teve poder de bater, caiu assentado. E ela pegou na minha mão e disse: levanta, padre, em nome de Jesus. E eu levantei, encolerizado contra ela, mas não podia fazer nada. O sangue de Jesus tem poder para combater todas as hostes infernais da maldade. Então, quando ela se despertava em si, que me levantou, ela disse: padre, eu vou para casa agora cuidar dos meus afazeres, mas eu quero, antes de ir, pedir perdão para o senhor se eu lhe ofendi. Eu sou crente, lavada no sangue de Jesus, e eu quero subir para o céu com ele. O senhor me perdoa, padre? Eu disse: não perdoo. Vai pedir perdão ao teu Deus. Eu não te perdoo essa blasfêmia contra a minha batina. Ela disse: não, padre, se o senhor não quer me perdoar, eu lhe peço mais uma vez, se o senhor não me perdoar, o meu Jesus vai me perdoar e as minhas mãos se lavam da sua inocência ou do seu sangue. Então, meus prezados, ela retirou-se sem o meu perdão. Chegou em casa, ela largou os afazeres e dobrou seu joelho, fechando a porta do quarto, e orava com lágrimas. Orava, dizia ela na oração: ó Jesus, tem misericórdia daquele pobre padre. E quando ela orava, eu assentado em uma cadeira, fraco, magro, como já vos disse. Então ali, assentado na cadeira, eu comecei a lembrar os pensamentos. Mas aquela mulher, tão esforçada para mim, e por que eu não posso lhe dar o perdão? Chamei uma menina, minha sobrinha, que era menina apenas de 13 anos naquela época. Então esta foi e disse: Dona Sebastiana, o meu tio padre mandou chamar a senhora lá.
Ela estava orando, levantou ainda limpando as lágrimas, chegou e disse: pronto, padre. Eu disse: dona Sebastiana, eu não lhe perdoei, mas eu mandei chamar a senhora para lhe pedir perdão agora. Ela foi pronta e disse: está perdoado, padre, em nome de Jesus. Eu vou continuar orando para que um dia eu veja o Senhor pregando no púlpito da nossa igreja. Prezado ouvintes, foi isso que realmente aconteceu. Foi da casa dessa irmã que eu recebi o conforto da palavra de Deus. O dia 15 de junho de 68, quando tudo já havia se revelado antes da minha conversão a respeito do que iria acontecer. Então, ela orando, a igreja orando, aqueles que ela havia pedido orando, e assim isto aconteceu, Deus fazendo a vontade daqueles que o buscam de coração. Dia 15 de junho, como já vos disse antes, saí então pela rua sem destino, gemendo e chorando. Eu estou abandonado dos meus familiares, eu estou desprezado dos meus amigos padres e outros amigos particulares. E agora o que será de mim, morte ou vida? Sim, de repente avistei que ia aproximando de mim um vulto, pois minha vista não enxergava ao longe. Mesmo com óculos de 19,5 graus, depois do milagre acontecido no leprosário São Roque, eu enxergava então aquela pessoa se aproximando. Era o esposo da irmã Sebastiana, irmão Jonas. Irmão Jonas, quando se aproximou de mim, disse: padre, eu estava no meu serviço, já almocei, já merendei café à tarde, mas eu senti um poder de Deus me mandando e eu saí com o destino de vir para casa. Certamente era o senhor que eu havia de dar um apoio. Aonde o senhor vai indo? Eu disse: eu estou sem destino, seu Jonas. Faça alguma coisa por mim. O que queres que eu te faça, freizinho? Eu disse: me leve em algum lugar, eu não estou sentindo bem. Meu irmão me tocou da sua casa e eu estou indo sem destino. E ele disse: ali está a casa de um parente teu. E eu disse então: vamos para lá. E para lá se dirigimos. O meu compadre, ex-compadre, ele e sua esposa me receberam amigavelmente. E o irmão Jonas me perguntou: queres que eu vá buscar o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? E eu disse: sim, pode buscar. E ele foi. Quando entregou o pedido ao pastor Ivo Luiz de Souza, ele chamou a sua esposa, entrou no seu veículo e para lá se dirigiram ao meu encontro. Chegando lá, o servo de Deus, pastor Ivo Luiz de Souza, juntamente com sua esposa, ele me cumprimentou, perguntou como estava passando. Eu disse que estava passando muito mal, mas queria uma libertação, uma orientação. Vamos para minha casa. Lá ninguém vai perturbar o senhor vai ouvir músicas sacras, o senhor vai ouvir palavra de Deus, se quiser ouvir da Bíblia. E para lá então embarquei no seu carro e ele me levou à sua casa. Pela primeira vez embarquei em um carro de um pastor evangélico. Na casa do pastor Ivo Luiz de Souza eu entrava pela primeira vez. Então ali ele carinhosamente com sua esposa rodaram gravações evangélicas em hinos e eu ouvia com atenção. Achava muito lindo. Horas eles pegavam a Bíblia e liam mensagens para mim e eu ouvia com atenção. Horas eles entravam no quarto e oravam por mim. Eu escutava suas vozes orando e eu me confortava. Logo chegando à noite, me convidou, ele juntamente com sua esposa, que ia ter culto na igreja. Se eu quisesse ir, ele me levava. Se eu quisesse ficar, ele deixaria alguém para cuidar de mim, pois eu precisava. Então, eu disse: vou, aconteça o que acontecer. E para a Igreja Assembleia de Deus fui levado. Entrando na igreja, eu sentia uma coisa muito diferente. Ouvia glórias e aleluias e amém dos crentes orando. Pastor Ivo bateu a campainha e disse: agora todos vamos orar, porque tem um padre em nosso meio que necessita muito das nossas orações. E a igreja orava. Quando começou o culto, ele iniciava o culto com o hino 15 da harpa cristã. Ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu me achava então tão abatido, me achava acusado que era eu o pobre pecador que ali estava. Logo em seguida o conjunto coral cantou o hino 215 da harpa cristã. Neste mundo a vera igreja peregrina vai andar, anelando que esteja para o nosso eterno lar. Então, meus prezados ouvintes, eu pedi, o irmão Jonas, aí dizer o pastor Ivo que eu não aguentava mais, eu queria entregar o meu coração para Jesus. Para lá ele foi, disse ao pastor Ivo dirigiu o apelo, e eu levantei as minhas duas mãos, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, no estado do Paraná. Ali foi aonde eu encontrei com o meu glorioso Salvador. E a obra de Deus continuou, pois ele tinha um plano glorioso para fazer na minha vida, a qual foi as curas milagrosas que ele realizou na minha vida. Meus prezados ouvintes, quando ali me desaparecia o medo, o terror, aquela tristeza, tudo o vento levou, porque o meu Jesus tirou, porque ele disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu encontrei o descanso e abracei o jugo suave de Jesus, abracei o fardo leve de Jesus, e ele operou poderosamente na minha vida. Me deu tudo o que eu precisava, mas a coisa mais gloriosa que eu precisava era a salvação da minha alma, a certeza de vida eterna. E hoje eu tenho a certeza para garantir a todos. Eu digo para todos quanto ouvirem esta mensagem, que não é para minha glória, mas é para a glória do santo nome de Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, para salvar, para curar e para perdoar pecados. Foi ele que se manifestou na minha vida, salvando a minha alma, curando minhas 9 enfermidades que eu possuía, que não era do agrado de Deus, mas para mim ser curado, precisou eu crer, e eu criei, louvado seja o seu santo nome, e por isso eu estou dando esse testemunho real, para que você creia que o Senhor Deus de Abraão é o mesmo, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus, que ele pode operar maravilhosamente na tua vida também, e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Amém. Senhor nosso Deus, terminamos este testemunho e pedimos que abençoe todos os nossos ouvintes, pois eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.